Onboarding maçante, demorado e custoso? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar uma técnica top para você conseguir receber as pessoas e garantir que elas estão engajando e aprendendo desde o primeiro dia. Eu vim aqui falar com vocês sobre microlearning aplicado ao onboarding. A gente já falou de microlearning na semana passada, né? Mas num contexto mais de aprendizagem. Agora vamos pegar isso e vamos focar no processo de onboarding de um colaborador na empresa. O principal problema e dor que essa pessoa tem é um caminhão de conteúdo que a gente dá para ela e ela não consegue reter tudo isso ao longo do tempo, né? Então imagina que eu vou dar todas as políticas, todas as regras, como executar todos aqueles processos de DP, a parte institucional, cultura. Como é que eu consigo garantir que essa pessoa vai reter tudo isso de conhecimento depois de muito tempo que ela está dentro da empresa, né? Então vamos pensar em quebrar esses conhecimentos em pequenas pílulas. É o que o microlearning ele acaba oferecendo, né, como técnica. Ele fala assim, olha, as pessoas elas aprendem aos poucos e elas aprendem de diferentes formas. Então depende de quem você é, de como você está no seu dia a dia, do momento em que você vai sentar para aprender isso. E quanto mais personalizado você fizer, sob demanda, essa pessoa ela tende a aprender mais, né? Então o microlearning ele fala assim, olha, dê aos poucos essas pílulas e dê de formas diferentes e tenta engajar ela no contexto em que essas pessoas estão. E aí você tem diferentes formas de fazer isso, né? Se você falar assim, olha, eu vou te explicar tal assunto, mas eu vou aos poucos e cada vez me aprofundando mais. Pensa que a gente tem a tal da curva do esquecimento e depois de um tempo você precisa reforçar esses conteúdos para que a pessoa ela mantenha aquilo fresco na cabeça dela. Então a primeira coisa é, você pode reforçar isso de tempos em tempos, dando pitadas de coisas diferentes cada vez que você reforça. Por exemplo, quero falar da cultura da empresa. Não precisa falar tudo de uma vez no primeiro dia, no primeiro conteúdo. Vá contando pequenos cases de como isso acontece, de como essa cultura se reforça no dia a dia. Dá cases de, olha, aconteceu determinada situação, como você reagiria, e faça a ferramenta comentar sobre isso e começar a ajudar a pessoa a refletir sobre as ações daquele determinado case que você deu para ela. Traga pessoas, né, que vão mostrar como elas aplicam a cultura da empresa no dia a dia, né, esses representantes da cultura da empresa, que são ótimas referências para quem está chegando. Então tem diferentes formas de você falar de um assunto, que é absorver a cultura da empresa, mas que você vai fazer isso aos poucos, de tempos em tempos você vai trazer isso para a cabeça da pessoa. Uma outra coisa legal que você pode fazer é pedir para a pessoa ensinar o que ela aprendeu, né? É uma das coisas que o microlearning fala, olha, fala para essa pessoa explicar esse conteúdo que ela acabou de absorver aqui, e aí ela vai ver se ela entendeu mesmo ou não, né? É o que a gente faz aqui nos nossos vídeos, né? A gente fala desses conteúdos de onboarding o tempo todo, e fazer esses vídeos para vocês me forçam também a refletir sobre tudo que eu sei e a forma de explicar essas coisas. Isso me ajuda até na minha empresa, né? No meu dia a dia, nas conversas que eu tenho com os clientes. Então é um jeito muito interessante de você aprender. Uma outra coisa que você pode fazer é associar diferentes conceitos. E quando você associa diferentes conceitos, você junta numa caixinha só e você fala, putz, entendi agora, né? Por exemplo, se eu for falar de cultura da empresa, é a mesma coisa, né? Eu posso falar de como eu me comporto, de como eu reajo às coisas que estão chegando, eu posso falar de qual é o propósito, a missão, a visão, os valores da empresa, e a partir de tudo isso, eu consigo construir um conceito na minha cabeça de que é a empresa que eu estou trabalhando, e o que se espera de mim, e o que eu posso esperar dela, obviamente. Quando a gente fala de onboarding, a gente fala dos macro processos de onboarding, e você pode aplicar microlearning nesses 3 macro processos, né? No pré-onboarding, em que você vai explicar da empresa, institucional, o time, você vai falar o que essa pessoa precisa até o primeiro dia, e você vai diminuir um pouco a ansiedade dela, mas não de uma vez só, mas dia a dia, até o primeiro dia dela. Quando a gente fala da primeira semana, dos primeiros dias, né, que é o tal do onboarding, quando a gente fala dos macroprocessos, a gente vai falar da agenda da semana dela, de quem ela precisa se conectar, do que é esperado dela, né, quais são as metas, quais são as métricas em que ela vai fazer isso. E quando a gente fala de pós-onboarding, a gente está falando basicamente de feedbacks, pesquisas, e de como essa pessoa vai continuar aprendendo, não só parar, porque ela já fez 90 dias de empresa. Né? Então você conecta o onboarding com outras técnicas de ensino e de aprendizagem no pós-onboarding, e você vai conectando a diferentes etapas da jornada da pessoa, mas sempre com pequenas pílulas. E ao mesmo tempo você pode fazer isso de formas diferentes.
Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende vendo um vídeo, tem gente que aprende quando está dirigindo, ouvindo um podcast, né? Então, e a Botnix faz isso muitas vezes, tá? A gente está falando de microlearning no onboarding, por exemplo. Eu estou falando que eu tenho um blog lá no site da Botnix, em que você pode ler com cada detalhe tudo que a gente pesquisou e construiu e organizou para você. Você pode ver no YouTube, ver o Daniel aqui falando contigo sobre esse mesmo processo, mas de uma forma mais dinâmica, né, digamos, porque é um vídeo que a gente está aqui trocando ideias, ou você pode depois ir num podcast e ouvir isso. A Botnix ainda não tem um podcast ainda, mas a gente vai discutir sobre isso também no futuro, e aí você tem diferentes formas de aprendizagem. Tem gente que quer ver um infográfico, e aí prefere ver aquilo desenhado, uma estrutura diferente, mais artística, e aquilo para ela é mais fácil de memorizar. Explore cada uma dessas formas, né? Os melhores onboardings que a gente tem aqui no Botnix, o cliente, ele constrói essa jornada, ele faz essa jornada personalizada para os diferentes públicos, por exemplo, operacionais, corporativo, estagiários e jovens aprendizes, e aí você consegue, cada público vai ter um jeito de aprender, e você consegue construir esse contexto para cada uma dessas pessoas. Agora eu queria gastar um tempinho aqui para a gente falar não só de quem está chegando na empresa, mas também dos gestores, né? Um gestor, muitas vezes, ele tem um processo de onboarding para seguir, mas, poxa, ele tem tanta coisa que ele está fazendo ali no dia a dia, como é que ele vai lembrar de que tem que fazer determinadas etapas com quem está chegando na empresa? Então, o microlearning vai falar assim, olha, o fulano chega amanhã, você já fez isso para garantir que ele vai ter tudo que ele precisa? Faz um checklist, né, de equipamentos, materiais, onde essa pessoa vai sentar, se ela já sabe o que fazer no primeiro dia, quem que ela vai ver, como que vai ser a agenda dela. Ajuda esses gestores a fazerem o papel deles ali na primeira semana. Depois, incentive-os a coletar os feedbacks, faça perguntas, dê dicas de como podem ser essas conversas, esse one-on-one que eles vão ter. Tudo isso vai agregar nessa jornada, né? Vá depois dos 90 dias que a pessoa chegou e fale, gestor, está acabando o período de experiência dessa pessoa. Você não quer responder aqui algumas perguntinhas para eu te ajudar a entender se faz sentido que ela fique ou que eu possa te ajudar a rampar essa pessoa mais rápido? Enfim, cada empresa vai ter a sua necessidade e você vai contando com essas áreas paralelas, os gestores, departamento pessoal, pessoal de infraestrutura que precisa trazer os equipamentos, enfim, depende da sua operação, você vai aos poucos entrando na rotina e na jornada dessas pessoas e garantindo que elas vão receber a informação no momento certo e da melhor forma possível. E quando a gente fala da melhor forma possível, a gente está falando de ferramentas, muitas vezes, né? Você pode aplicar microlearning no onboarding, falando de formulários, né, das plataformas mais conhecidas, Google, Microsoft. Você pode fazer isso no papel, juntando todo mundo, que é o jeito, no geral, mais caro e menos escalável de se fazer isso, né? Mas se você for para o digital, já existem softwares que fazem isso. Você pode discutir até, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre a diferença entre um módulo de gestão de onboarding e um LMS, por exemplo, como é que você diferencia e o que cada um é bom para cada etapa da jornada do colaborador. Então, se você pensar nessas ferramentas, você vai conseguir cada vez mais escalar, personalizar e engajar essas pessoas a fazerem o que elas precisam. Falando de ferramenta e falando de Botnix, né, eu, Daniel, esse que vos fala, a gente produz um motor de onboarding, basicamente, então a gente consegue criar essas histórias e deixar um avatar, um agente de IA sempre disponível para a pessoa, não só ele ativamente vai lá e lembra as pessoas do que elas precisam fazer, mas também recebem essas dúvidas e conseguem ajudar passivamente, né, e aí no momento certo em que a pessoa levanta a mão e precisa de algo, ele está ali para contribuir. Bom, eu sou o Daniel, sou da Botnix. Siga a gente para mais dicas de processos de microlearning, de onboarding e de como fazer uma experiência do colaborador muito mais interessante nos primeiros dias de casa dele. Segue a gente, acompanhe-nos nas redes sociais, eu vou estar sempre por aqui trocando ideia com vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder da forma mais interessante para você, tá bom? Muito obrigado, fique com a gente, um abraço.